Hoje eu vou trazer um tema muito requisitado aqui no canal, a diferença entre a Gamine flamboyant e as naturais. Sempre começando do começo, o que a gente sabe sobre as gamines de maneira geral, tá? Primeiro, elas têm elementos mistos. E segundo, elas costumam ter de 1,65 para menos no quesito altura. E por que isso é o mais esperado quando falamos de gamines, tá? É muito simples. Normalmente, o esqueleto das gamines é do tipo Yin, pequeno e delicado, e é nos seus demais elementos que vamos encontrar as suas partes Yang. Já quando falamos das naturais, elas são um tipo Yang de elementos concisos. O que eu quero dizer com isso é que as suas partes não são mistas. De certo que cada pessoa no mundo é única e vez por outra alguém vai ter um ou outro elemento diferente do esperado. Elas costumam ter um conjunto de elementos bem coerente, com ossos alongados, largos e grossos e uma pele maciça, musculosa e tensa. Quando nós tratamos da Gamine flamboyant especificamente, ela tem um pouco de influência justamente das naturais. E é por isso que muita gente se confunde na tentativa de identificar essas gamines. Elas também podem ser tratadas no sistema Yin e Yang como mini naturais, o que é diferente de ser uma natural suave. Observem esses três tipos lado a lado, onde as suas diferenças ficam mais evidentes. As naturais, seja pura ou suave, têm um tipo de esqueleto muito específico. Os ossos do seu corpo inteiro são alongados, largos e grossos. E por isso que muita natural se confunde por clássica, porque elas não enxergam a largura dos seus ombros com tanta facilidade, já que, como os ombros, todo o resto do seu corpo é largo, entendem? A natural suave, por outro lado, tem de diferente a carne, que é mais macia, mais molinha. Isso torna ela mais delicada em comparação ao quibe principal. Já a Gamine flamboyant, ela só tem de natural a largura dos ombros, que é bem evidente em comparação ao resto do seu corpo, e as marcações ósseas na face. Ah, mas Santana, nem as naturais têm ossos tão marcantes no rosto. Isso é verdade. Nas naturais puras e suaves, muito raramente os ossos da face vão ser tão evidentes. Isso é mais típico da natural flamboyant e muito comum nas gamines flamboyant também. Um nariz mais robusto, a mandíbula larga, as maçãs altas, largas e ósseas. Todos esses elementos são muito comuns nessa gamine, mas existem também construções mais tímidas, que lembram mais o rosto da natural pura, como é o caso da Eva Longoria, da Valentina Ferragni e da Lady Gaga, colocando uma do lado da outra em escala real, natural pura versus Gamine flamboyant. Vejam como a Naya Rivera, inclusive, saudades Naya, ela tem um corpo todo conciso, de partes que compartilham de uma mesma linguagem. Assim como seus braços são alongados, também são as suas pernas, o seu torso, os seus ombros, todos são também grossos. Vejam o pulso da Naya, o tamanho e a largura das mãos que ela tem. Já a Lia Michele tem um corpo mais pequenininho, a não ser pelos ombros e pela cabeça, com bastante marcação óssea. Os pulsos dela são finos, os braços são pequenos. Olhem só, ela tá bem do lado da Naya, dá pra ver essas diferenças com bastante clareza. O quadril é fino em relação aos ombros, o torso também é menor, certo? Então a Gamine flamboyant sempre vai ser assim, menorzinha, pequenininha. Bem, sabemos aí de um tipo especial de gamines flamboyant, que são mais altas. A Penélope Cruz, por exemplo, vejam que ela é bem alta, ela tem 1,70 se eu não me engano, e a sua barriga parece bastante com a das naturais, além do seu tamanho também. Porém, os ombros dela, vejam como eles são mais franzinos em comparação ao resto do corpo, com um desenho arredondado. Vejam os ossos dos seus braços como são finos, assim como nas suas pernas, e vejam os seios que são bem fartos. Ou seja, ela é composta, sim, de partes mistas, ela tem influência das naturais também, mas ela é diferente das próprias gamines flamboyant. Eu, honestamente, voto pela criação dessa categoria à parte, porque elas têm uma linguagem de elementos mistos bem específica.
Outra que a gente vê com as mesmas características é a Anya Chalotra, nossa querida Yennefer da série The Witcher. Além do corpo, ela tem uma face muito característica também, com olhos arredondados, nariz robusto, como nas naturais. A mandíbula e a maçã são marcantes de certa forma e a carne é tensa, sequinha, diferente das naturais. Então, esse vídeo não é sobre esse tipo de gamine mais alta, tá, gente? Nós vamos tratar apenas da gamine flamboyant mais típica e esse assunto fica para um momento posterior, combinado? Agora vamos dar uma olhada numa coisa interessante. Esse trio parada dura aqui, só com brazuca. Aqui nós temos os 3 tipos de naturais bem juntinhos. A Paola Oliveira é uma natural pura, a Isis Valverde é suave e a Juliana Paz é flamboyant. O legal de ver essas 3 juntas é que dá para identificar o que elas têm de igual enquanto naturais e também o que elas têm de diferente. A Ju, claramente, é uma mulher mais óssea, mais alongada, mais brutal. A Isis é mais delicada, mais apequenada e a sua carne é mais macia, então as suas expressões ósseas são camufladas, elas ficam mais tímidas. E a Paola está no meio termo, ou seja, é como se a Ju fosse uma versão exagerada dela e a Isis uma versão suavizada, certo? Todas, por outro lado, têm ossos alongados, grossos e tendem a construir uma estrutura larga, mais larga como um todo, tá, gente? Não é só o ombro que é largo, é tudo. Os ombros são largos, os quadris são largos, as mãos e os pés, todos os elementos. Uma coisa muito bacana de ver é como a Isis não é engolida por esse vestido na foto do meio, tá? Ele é super longo, bem soltinho, drapeado, largo. Mesmo sendo uma natural suave, ela consegue sim tancar todas essas linhas mais típicas das naturais comuns de maneira geral. Agora, aqui nós temos um conjunto de gamines flamboyant. A coisa mais fácil de notar é a linha vertical, que é apequenada. De largo, elas só têm os ombros, o resto é tudo mais estreito. Os ossos são mais fininhos e a face tem linhas marcantes. Na primeira foto dá para ter uma ideia de como essas gamines engordam. Os seus seios crescem, o torso fica mais volumoso, mas as pernas continuam finas. Na segunda foto, nós temos a visão de como elas são quando estão mais magrinhas e principalmente de como vestidos longos engolem essa mulher. Por fim, comparando novamente lado a lado, na primeira foto nós temos aquilo que eu disse no início. A gamine flamboyant tende a ter um rosto bem ósseo, bem marcado, certo? Isso é uma característica que elas compartilham com as naturais flamboyant. Vejam como as linhas faciais da Mandy Moore são bem parecidas com o da Hilary. Na segunda foto nós temos um comparativo já entre a natural suave e a gamine flamboyant, porém jovens. O sistema Kibe normalmente adverte que é difícil posicionar o seu Kibe se você ainda é muito jovem e o seu corpo ainda está em desenvolvimento. Mas eu tenho para mim que a partir dos 15 e 16 anos já dá para ter um vislumbre bem seguro da sua estrutura, sim. E por último, outra foto com uma natural suave e uma gamine flamboyant, para vocês notarem que, quando se usa a expressão mini natural, isso ainda é muito diferente de uma natural suave. A gamine continua pequena, delicada e de largo ela só tem o ombro e as linhas da face que podem ser mais brutas. Agora, pensando no quesito roupas. As naturais, nós sabemos que elas ficam muito bem com essas roupas mais longas, soltas, folgadas, certo? Elas podem usar um folgado com folgado sem problemas. As naturais suaves, bem, elas têm uma abertura maior para elementos mais femininos, como laços e detalhes. E apesar de tender a ser menores, elas ainda ficam muito bem com roupas longas. Em adição, elas também lidam melhor com roupas marcadas, acinturadas. Por causa da sua carne que é macia, certo? Mas no geral, elas também continuam funcionando 100% com os típicos folgadinhos. Já a gamine flamboyant, digamos que se ela vai tentar usar diretamente as linhas da natural, ela parece ser engolida pelas roupas, como se tivesse tomado emprestado de alguém que é maior do que elas. E olha que essas são as gamines que aparentam ser menos adolescentes, tá, gente? Mas nessas linhas é como se elas voltassem a ser crianças. É necessário lembrar que a gamine pura ainda é o seu Kibe principal. Elas são mulheres pequenas, que funcionam melhor com peças pequenas,
sobreposição de camadas, muitos elementos e acessórios, quebra de silhueta e quebra de contraste, colarinho alto, diversidade de estampas e texturas. Diferente da Gamine pura, a Flamboyant toma emprestado alguns elementos das naturais, que é a largura e uma carne mais vigorosa, maciça, um rosto com ossos largos e um nariz mais robusto. A Valentina tem essa imagem bem interessante entre duas naturais. Vejam como elas têm um corpo bem característico, tudo longo, largo e grosso, certo? Já a Valentina tem um corpo mais delicado. Olha os pés pequenos, os ossos das pernas mais finos, a barriga parece uma mini barriga de natural, tá? Ela tá bem do lado, gente, então olhem bem para tirar a dúvida. Ela é menorzinha, mais delicada. Ao vestir roupas com a linha total natural, a Valentina cria um aspecto que aqui no Nordeste a gente conhece como mulher troncudinha. É como se ela fosse baixinha, larguinha e sem curvas. Mas na foto anterior nós vimos como a Valentina está mais do que em forma, então a única coisa errada aqui é esse macaquinho. Folgado com folgado não é uma boa ideia, mesmo que a peça seja pequena, certo? Na roupa do lado, que tem uma proposta casual bem similar, ou seja, ela serve para os mesmos tipos de eventos e tem até o mesmo tamanho, a coisa já muda de figura, ela fica super coerente na própria pele, mostra o corpão que ela tem em forma, certo? E o que tem de diferente é essa blusa com gola alta, em primeiro lugar. O halterneck, ele dá esse espaço agradável para os ombros mais largos dessa Gamine. E se a blusa é colada, a calça é folgada. E vice-versa. Cintura alta, com cinto para fazer a quebra de silhueta e peças pequenas, claro, para não ser engolida. Nesse segundo exemplo, na primeira foto, novamente o efeito troncudinha. Isso acontece porque a saia é reta e longa, rígida. Na segunda foto, ela corrige isso com uma saia mais curta, mais assimétrica, e vejam que a cintura ainda é alta e o pano da saia é rígido, mas ela desenha a cintura desde a construção da peça, que é envelope, até essa leve assimetria, ok? E tá aí, novamente, um look com uma proposta casual mais sensual, tá? As duas blusas são adequadas, o problema ficou só com a primeira saia. Aqui é aquilo que eu já disse. Mesmo com mais influência natural, essa Gamine não tem tanta facilidade de usar roupas longas. No primeiro caso, decote baixo, muito pano, saia longa. Parece que tomou emprestado da mãe, mesmo sendo a Valentina uma mulher fabulosamente linda. Na segunda foto, o vestido é longo, ele também tem uma amarração ali na área da cintura e ele cria aquele efeito, do folgado com folgado, ou seja, o efeito troncudinha. A minha dica é a seguinte: se você não precisar usar vestido longo, não use. Mas se a ocasião pede muito, digamos, por exemplo, que é uma festa, um casamento, um evento mais requintado, usa esse tipo de longo aqui, tá? Que é curto na frente, mas com a cauda longa nas costas. Acho o modelo perfeito para a Gamine Flamboyant. Do contrário, eu não perderia um segundo com linhas alongadas. Nessa última referência, a Valentina consegue ser casual e sensual de um jeito que só ela pode, com esse vestido que dá espaço para os seus ombros largos, mas que também respeita a sua altura. Na próxima semana, eu trago outro comparativo. Beijo no coração e fiquem com Deus!